Para quem não me conhece, meu nome é Rafael. Eu estou gravando essa aula a princípio para mandar para amigos, parentes, quem precisar de uma explicação em relação a esse assunto, né? Eu quero falar com vocês sobre Instagram, né? A gente aí tem uma baita de uma ferramenta na área empresarial aí, que é o Instagram, né? A ferramenta que pode fazer os seus negócios bombarem, né? Se for usado da maneira certa, né? Mas a gente tem muita gente não usando da maneira certa, né? E por que eu tô gravando isso? Porque tem muita gente que vem me perguntar assim: Rafael, o que eu faço para ter um Instagram melhor? Rafael, o que você me indica? O que você dá uma dica? Aí toda vez que eu falo, a frase que eu sempre falo é: cliente não se relaciona com a empresa, cliente se relaciona com uma outra pessoa. Então, cliente se relaciona com pessoas, não com empresa. Então, se você tem um Instagram onde você produz algum tipo de conteúdo que é só imagenzinho, só iconezinho e textinho, vai funcionar pouco, mas vai funcionar. Você vai ter alcance, aos pouquinhos vai ter, mas isso não engaja porque não tem identidade, né? Você pode até ter sua logo, sua cor da sua logo, a identidade visual, mas não vai ter a identidade de uma pessoa. E todo negócio precisa de uma identidade de uma pessoa no Instagram, né? Porque, por exemplo, como é que você faz o Reels do seu produto ou serviço sem ter uma pessoa apresentando? Entende? A não ser que você pegue alguma trendzinha que mostre que seja relacionada ao seu serviço, mas que não apareça você. Mas mesmo assim não vai compensar muito se você não tem a identidade do seu perfil, né? Do perfil do seu estabelecimento, do perfil da sua empresa, coisa do tipo. Ou seja, você precisa botar a cara a tapa. Isso é básico do básico, dar a cara a tapa. Você precisa colocar o seu rosto na frente da câmera e gravar. E interessante que como a gente está falando de Instagram em específico, o Instagram ele é bem organizadinho sobre o comportamento do usuário, né? A gente sabe que a melhor ferramenta para conseguir seguidores é Reels. Não tem como você conquistar seguidores de uma maneira astronômica se não for por Reels. Não vai ser você publicando 50 stories por dia que você vai conseguir seguidores. Você vai conseguir seguidores publicando Reels. Agora, por exemplo, os stories, você vai ter uma facilidade para você desenvolver relacionamento com o seu seguidor, com o seu cliente. E eu vou começar a falar também seguidor, porque às vezes você pode querer ser influencer, que não é errado, tá? É certíssimo se você for entrar nessa parada de ser influencer e entrar com a intenção, é certíssimo. Porque você já entra já estudando a parada, já empenhado para fazer a parada acontecer. Não é uma coisa assim, se der certo, não. Você entra para fazer o jogo virar, né? Então, se você entra com a intenção de ser influencer também é muito, muito legal também, porque essa profissão é uma baita profissão, é uma profissão que é difícil de emplacar, mas quando você emplaca, você tá feito, né? Porque daí é só você manter a sua marca, a sua identidade, que de resto vem, né? É lógico que tudo tem estratégia, você pode desenvolver estratégia para tudo. Mas, voltando a falar dos stories, os stories é onde você vai desenvolver o seu relacionamento com o seu cliente. Então, por exemplo, é onde o seu cliente vai saber o que você está fazendo, né? Se você trabalha com um serviço, é onde seu cliente vai saber como é que está o seu serviço, como é que está a rotatividade de cliente, precisa saber como é que está sendo as situações que você está pegando, né? E clientes, né?
Às vezes você relata ali problema de um cliente, né, no seu stories, né, não dando no cliente ou falando quem é, fulano de tal, falando de CNPJ, tudo não. Mas às vezes você fala de uma situação de um cliente nos stories, né, e é a mesma coisa que uma outra pessoa tá passando. E às vezes nem é uma outra pessoa que segue, é uma outra pessoa que é amigo de um seguidor. E daí ele manda falar, olha, fulano sabe resolver esse problema. Entendeu? Então é sempre bom relatar o que você está fazendo na sua empresa. Os stories estão aí para isso, para você desenvolver o relacionamento, para as pessoas saberem o que você faz, como faz, né? De que forma a sua empresa se comporta, né? E é muito bom usar, né? É ótimo usar, para falar a verdade, para você desenvolver esse relacionamento com os seus clientes. A outra parte seria os posts, né? Que tem a sua importância, porque o post, querendo ou não, ele é a porta de entrada para uma pessoa no perfil, né? Quando ele entra num perfil de Instagram, a primeira coisa que ele vai fazer é se o feed é organizado. É intrínseco isso, não tem como. Se você entrar a primeira coisa que você vê, quando você entra num perfil, é ver se o feed é organizado. Por quê? Porque o feed organizado ele é belo aos nossos olhos, né? E se você conseguir fazer esse feed organizado com conteúdo, aí é mais perfeito ainda. Porque, eu não sei se você já reparou, mas eu presto muita atenção nisso. Não sei se é por causa que é a minha área, mas toda vez que eu entro num feed, eu vou ver se o feed está organizado, mas eu também vejo se o conteúdo que eles estão entregando é conteúdo mesmo, sabe? Se eu aprendo alguma coisa com conteúdo. Então, assim, tem diversos carrosséis, né? Dependendo do perfil. E daí, tipo, se eu passo o carrossel, vou lendo, falo assim, nossa, isso aqui é um bom conteúdo. Às vezes até salvo, que quero usar depois para alguma coisa e tal. Mas eu sempre vejo se tá entregando conteúdo mesmo. Por quê? Porque hoje, né, na nossa era, né, na era da inteligência artificial, que tudo dá para fazer artificialmente, né, e superficialmente, né, e às vezes você entra num feed e o feed é super bonito, super organizado, mas assim, o conteúdo é fraco. E você precisa prestar atenção porque às vezes você pode estar pegando um profissional fraco, né? É por isso que você precisa saber exatamente, né? Por exemplo, se você for contratar uma esteticista, por exemplo, e você entra no perfil dela, e você vê que o perfil dela é cheio de publicações, né? Mas é só de imagenzinho, de postzinho e tal, não tem nenhum antes e depois. Não tem nenhum depoimento de cliente. Não tem nenhum, por exemplo, nada mostrando o serviço dela. Só publicaçãozinha. Antes de desconfiar, né? Porque, poxa, que pessoa, que esteticista que não vai mostrar o seu serviço, né? No mínimo, antes e depois, ela precisa mostrar, porque faz parte dela, do serviço dela, né? O serviço dela é beleza. Então, por exemplo, ele precisa ter antes e depois. Se você abre um perfil de um barbeiro e você vê que só tem postzinho, assim, de imagem, de textinho, e não tem nenhum antes e depois de corte, eu falo assim, ué, será que esse cara é profissional mesmo? Entendeu? Então, você precisa ter conteúdos relevantes, né? E não estou brigando contra a inteligência artificial, coisa do tipo, porque eu uso, né? Eu uso muito no meu serviço, no meu trabalho, mas eu uso ela para complementar, né? Para melhorar ou para ajudar. Às vezes eu não estou com uma ideia concreta, escrevo algo, coloco lá e daí ela ajusta, ou ela melhora a ideia e daí eu consigo desenvolver. É muito a inteligência artificial, para mim, na minha visão, ela vem para ajudar você a criar, né? A complementar a sua criação. Ela não vai te substituir. É impossível uma inteligência artificial substituir o ser criativo, né? Que existe dentro da gente. Então,
ter esse feed organizado é muito importante. E, tipo assim, você precisa saber o tipo de conteúdo que você vai publicar da sua área, né? Você não pode inventar muita roda também, né? E, dependendo da sua área. Se você é uma área de estética, por exemplo, eu dei um exemplo, tem que ter antes e depois, tem que ter Reels mostrando as pessoas e tal. Testemunho sempre é muito importante. Prova social é a coisa mais importante, eu acho, que você pode ter no teu negócio, no teu perfil, né, do teu negócio. E você precisa saber que o feed tem a sua importância de ser organizado, mas ele precisa também ser relevante de conteúdo, né? E você não precisa entregar tudo, né, sabe, no conteúdo. Às vezes você pode fazer conteúdo bem, assim, explicando o que é aquilo. Se você tem interesse, entre em contato com alguém no direct ou coisa assim do tipo. Uma coisa que eu acho muito legal também quando você trabalha com serviço, né, prestador de serviço, é muito legal você publicar coisas relacionadas à sua vida empresarial, possamos dizer assim. Vou usar um exemplo aqui. Você é um consultor de negócios, por exemplo, e você está vendo que está tendo muita gente que está tendo problema na área contábil. E daí você vê que mais de 2 clientes mais de 3 clientes teve problema na área contábil. Aí você, poxa, eu tenho um universo para explorar. Você vai lá e faz algum tipo de conteúdo, vários conteúdos na área contábil, na sua mentoria, ali na sua assessoria, né? E daí você também faz ali para você associar com o produto, mas você também faz posts sobre isso, entendeu? Então, o que está acontecendo no seu universo, você precisa entender que você pode utilizar para conteúdo. Tudo pode ser utilizado para conteúdo, né? Então, essa é a explicação mais básica que eu posso trazer em relação às camadas do Instagram e como pode ser utilizado, né? Eu hoje, né, aconselho quem vai começar, meu maior conselho é bota a cara a tapa, né, e faz Reels. Vocês precisam fazer Reels. Tipo assim, cara, você precisa desenvolver o Reels, você precisa escrever texto, você precisa fazer roteiro, e não precisa ser algo rebuscado. Você pode concentrar no simples ali de desenvolver um roteiro explicando um procedimento, desenvolver um roteiro falando sobre alguma coisa. A única coisa que você precisa ter é a sua dinâmica na edição, né? Você não pode fazer um vídeo assim, desse jeito que eu tô fazendo, por exemplo, uma aula, que só é eu e a câmera falando, né? Você tá nesse vídeo porque você procurou a ajuda, você procurou alguém para falar com você sobre esse assunto, é por isso que você tá recebendo esse vídeo. Então você já veio predisposto a assistir esse vídeo. Agora, uma pessoa que está no Instagram, ela não está predisposta a assistir um vídeo. Ela está predisposta a rodar o feed, porque o Reels, porque é isso que ela quer fazer. Ela quer rodar até achar alguma coisa que chame a atenção dela, segure ela por 30 segundos e depois ela roda mais um pouco. Então você precisa saber segurar as pessoas do seu vídeo. Então esse tipo de vídeo, por exemplo, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer um corte desse vídeo, editar ele de uma maneira diferente que vá agregar na vida das pessoas, né? E daí, por exemplo, existe uma coisa que se chama a regra dos 3 segundos, que é uma regra para retenção, né? Todo Reels, nos 3 primeiros segundos, você precisa chamar a atenção do usuário. Você precisa chamar a atenção ver qual minuto, o que é a chamada, né? Você precisa por algo assim bem chamativo, né? Comece com você. Você é muito interessante. Você tal. Ou vamos tal. Ter uma chamada nesses 3 segundos. Tipo assim, não começar o seu vídeo assim, oi, tudo bem? Tal, do jeito que eu comecei esse vídeo. Por que eu comecei esse vídeo desse jeito? Porque isso aqui é uma aula. Então você já tá aqui. Você já quis assistir isso. Agora uma pessoa que tá no Instagram não quer assistir isso. Então você precisa segurar a atenção dela nesses 3 segundos. E depois você desenvolve o conteúdo. Se você puder desenvolver o conteúdo ainda, tendo retenção da pessoa, né? A pessoa assistindo, melhor ainda. Mas você precisa ter
a inteligência, né, vamos dizer assim, de entender que o que importa, né, de começo, né, é os 3 segundos. Você precisa ter essa chamada para você chamar a atenção do seu, de uma pessoa, do futuro seguidor, né? E o que você pode fazer, né? Você pode... É uma coisa que uma pessoa que eu sigo, que eu gosto muito, que eu consumo muito conteúdo dele, que é o Pennoni. Ele, @Pennoni, você pode pesquisar aí no Instagram. Aprendo muito com ele. E uma coisa que ele fala é que 80% do roteiro são os 3 primeiros segundos. Depois os outros 20% é só você desenvolver o conteúdo. Mas você precisa pensar primeiro nos 3 primeiros segundos. E Reels é isso mesmo. Porque se você for quando você está utilizando Reels, você vai ver como é que você faz. Presta atenção, você só fica assim, ó. Até uma hora que alguém te chama a atenção. Daí você para, você assiste. Vai depender do conteúdo, você não chama sua atenção, você passa. Mas qual que é a sacada aqui? É isso aqui, ó. É a hora que você passa. Entendeu? É nessa que você pesca a pessoa. E para você pescar a pessoa, você precisa ter os 3 segundos bem chamativos, né? Agora, para você desenvolver um roteiro, cara, é muito... A minha visão é muito simples, né? Abre seu bloco de nota, coloca o assunto que você quer falar. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, quero falar sobre views ou Reels. Então, no caso, eu colocaria falar sobre Reels. Daí eu ia chamada, que daí são os 3 primeiros segundos. E escrever algumas, pensar no que eu posso fazer, modelar aí, tentar encaixar uma na outra, ver algumas referências, né? Pelo amor de Deus, quando você for procurar referência, não caia no ciclo de ficar olhando. Entra no Instagram para ver referência, sai do Instagram e continua o seu trabalho. Porque se você entrar no Instagram, sem com a guarda baixa, você vai ficar ali. Você vai ver você entra para ver referência e acaba saindo comprando um curso de não sei quem. Então fique bem ciente nisso, né? Quando você for entrar para ver referência, entra com cabeça de ver referência. Já entra no perfil de fulano de tal que você quer ver e procura intenção, né? Depois que você tem essa chamada, esse hook, você pode fazer o resto do conteúdo. Que daí eu desenvolveria o porquê de você fazer o uso de como você fazer isso, né? Bom, sobre os stories eu acabei falando, né? Na hora, né? Que eu expliquei ele, mas basicamente é você produzir Reels, produzir stories do seu dia a dia, né? Então falar de acontecimentos que estão acontecendo, falar sobre se é uma empresa, falar de algum acontecimento de um cliente, rotina é um negócio que é muito interessante você fazer. Você pode também publicar por exemplo, algum flashzinho, uma coisinha breve de algo que você possa estar pensando, que você possa estar vendo que está acontecendo, né? Por exemplo, se eu estivesse fazendo um stories, eu poderia, desse flashzinho, né, esse exemplo, poderia fazer o stories falando do que eu tô vendo que vai acontecer, ou do que eu tô vendo que tá acontecendo no mercado, entendeu? Daí isso aí é uma coisa que você pode falar até um pouquinho e fazer um reel sobre isso, né? E fazer a pessoa que tá no stories e assistir o reels, entendeu? Você pode entregar isso. É sempre importante que você faça aí, você singelo, né? Com vocês de 3 a 4 views por dia. Se você não conseguir pelo menos um, eu sei que às vezes a nossa vida não é tão dinâmica assim, né? Por exemplo, a minha é chegar, sentar na frente do computador, trabalhar, tornar, sair na frente do computador, chegar na minha casa,
passar um tempo com a minha esposa. Então, assim, minha vida não é muito dinâmica também, não. Mas você se esforça para pôr uma frase, para pôr uma ideia lá, fazer alguma coisa que é importante, porque o seu usuário precisa ter relacionamento com você. Seu seguidor precisa ter relacionamento com você. E post de feed, como eu acabei falando também lá no meio, é você saber desenvolver algum tipo de conteúdo, mostrar algum tipo de conteúdo, alguma coisa relacionada ao seu serviço, ao seu produto, né? E não precisa ser coisas profundas, né? Que sejam pelo menos verdadeiras, né? Mas que não seja muito, não precisa ser muito profundo. Explica por cima. Daí, se a pessoa precisa saber mais, se faz ela ir pro seu direct. E daí lá você conversa com ela. Uma coisa de stories que eu não falei, que eu acho muito interessante, é caixinha de perguntas e respostas, tá? Use caixinha de perguntas e respostas. Faça perguntas para você mesmo. Não tenha medo. Porque, mas não é pergunta de pessoa, mas, cara, é entrega de conteúdo. Então, se você... Às vezes a pessoa não tá afim de perguntar, mas se você entrega o conteúdo da sua pergunta, às vezes ela vai se interessar, sabe? Às vezes ela não tá afim de perguntar, mas aí você perguntou você mesmo um conteúdo, daí você responde, e na sua resposta a pessoa fala assim, nossa, esse cara falou sobre isso, que legal, que interessante. Entendeu? Então não se preocupa muito não. E ainda mais que se você tá começando, vai ser difícil você receber muita pergunta relevante, sabe? Então faça suas perguntas. Faça a pergunta do que você quer falar. Ninguém vai ficar sabendo que foi você que mandou a pergunta pra você. Tá bom? Eu acho que é basicamente isso. Existem outras coisas como tráfego, como o uso certo de campanhas de orgânico, né? Mas aí isso é um papo mais para algum tipo de lançamento, algum tipo de campanha, alguma coisa assim, né? Basicamente essa aula é para explicar o full básico do Instagram e como você pode utilizar ele, né? Bom, voltando a dizer que eu falei no começo, é sempre muito importante que você dê a cara a tapa. Fale, né? Mostre o seu rosto. É muito importante que você mostre o seu rosto, porque o seu rosto vai trazer a identidade pro teu perfil, pro teu canal, né? E é isso. Né? Se você tiver alguma dúvida, se você estiver procurando alguma referência, alguma coisa do tipo, pode mandar uma mensagem para mim. Prometo que eu vou continuar gravando algumas aulas, estou tendo algumas ideias aqui e no que eu precisar ajudar, eu não estou produzindo nada, mas no que eu puder ajudar, eu vou ajudar, tá bom? Então, qualquer coisa me dá um toque e até a próxima. Valeu, obrigado, viu?